Bem, estamos de volta com o debate entre os candidatos a governador de Roraima. Agora os candidatos farão perguntas sobre temas determinados. Como foi explicado no primeiro bloco, eu vou sortear um dos 15 temas. E agora, então, vou sortear o primeiro tema aqui, entre os temas já previamente combinados. Então, o primeiro tema sorteado é o tema segurança. Segurança, então, o primeiro tema sorteado. E pelo sorteio já previamente feito, quem vai fazer a pergunta agora é o candidato Fábio Almeida. O senhor pode escolher para quem o senhor vai fazer a pergunta sobre o tema segurança. Para quem o senhor vai perguntar, candidato? Denário. Então, Denário, o senhor faça a sua pergunta de 30 segundos, candidato. Bom, Denário, nós vivemos uma crise de segurança imensa dentro do estado de Roraima. A penitenciária não funciona, a cadeia pública não funciona. A cadeia feminina foi transferida ali, né, para o Buritis, onde funcionava um alojamento de estudantes. Eu queria saber de você o seguinte: você acha que, apoiando a PEC do teto, que restringe recurso, como seu partido apoia, é possível se reestruturar a segurança de Roraima? É possível reestruturar, sim. Nós temos conhecimento que no governo Anchieta e da Sueli, eles não deram a devida atenção para a segurança pública. E nós temos conhecimento que teve várias rebeliões e teve um dos maiores chacinas também do Brasil, com quase 40 mortos. É muito importante lembrar que nós temos hoje, comprovadamente, na última gestão do governo Sueli, que foi declarado pelo ministro da Justiça, que veio 40 milhões de reais para serem construído dois presídios aqui em Roraima, e os recursos foram desviados. E foi declarado pela Justiça, pelo Ministério Público, a interdição federal na segurança pública aqui no Estado. E os dois presídios de regime semiaberto. Hoje, nós não temos controle sobre os detentos da nossa penitenciária, e é muito bom lembrar que quando a Justiça determina que um presidiário vai a uma audiência, tem que pedir permissão às facções criminosas para liberar presidiários. E muitas vezes não são liberados. E com isso é uma falta e uma geração de insegurança total aqui no nosso estado. E também nós temos conhecimento que são poucas viaturas para fazer o policiamento na nossa cidade. E aqui no estado de Roraima, no meu governo, nós vamos gerar uma segurança de boa qualidade. Candidato Fábio Almeida, senhor. Bom, vocês puderam perceber que o candidato não tem proposta nenhuma para a segurança pública do estado de Roraima, né? Eu tenho. Nós vamos concluir o presídio de segurança máxima porque nós queremos, né, diferenciar criminosos de alta periculosidade de criminosos de média e baixa periculosidade. Nós vamos unificar a gestão da polícia na Secretaria de Segurança. Acabar com essa coisa do delegado fazer o que quiser, o comandante da PM fazer o que quiser. Nós vamos ter investimento estratégico. Você do sul do estado, o investimento da Polícia Técnica e do nosso Instituto Médico Legal. Agora, nós não podemos pensar a segurança pública sem pensar a geração de emprego, sem pensar uma política inclusiva para a nossa juventude. E o Denário não é o nome para pensar isso, porque o partido dele defende armar as pessoas, não defende a cultura, o esporte e o lazer para o seu filho, e sim colocar uma arma na mão do seu filho. Não é esse o caminho que Roraima precisa, e sim o caminho da solidariedade humana. Candidato Denário, o senhor agora com a palavra, 1 minuto e 15 para a sua tarefa. O grande problema é que os governos atuais desarmaram a população. A população está desarmada. Só que o governo esqueceu de desarmar os bandidos. Os bandidos hoje têm a segurança de quando vão praticar um crime, um assalto, que o cidadão ou a empresa vai estar desguarnecida de armamento. Então ele tem uma facilidade muito grande para efetuar os assaltos. Lembrar também que nós vamos finalizar, nós vamos construir novos presídios aqui em Roraima e classificar os presos de acordo com o grau de criminalidade, separando aqueles de maior periculosidade com os de menores risco. Só assim nós vamos ter condições de ressocializar os detentos também, para que ele acabe
cumprir as suas penas, ele possa ser reintroduzido novamente na sociedade e também ser reintegrado ao mercado de trabalho. E vamos estabelecer critérios também com incentivo fiscal para aquelas empresas que contratarem ex-detentos. É muito importante porque hoje, na situação atual que está, quando um detento a pena, ele sai lá da penitenciária pior do que entrou. E nós vamos fazer uma gestão muito séria para a ressocialização dos detentos também. Bem, então agora vamos fazer o sorteio do próximo tema a ser discutido entre os temas previamente já combinados. Então vamos ver qual é o próximo tema. O tema é turismo. E agora, com a palavra, continua o candidato Denário. O senhor pode escolher para quem o senhor vai fazer a pergunta sobre turismo. Bom, eu vou fazer a pergunta para a governadora Sueli. Governadora, nós temos conhecimento que nos governos anteriores, no seu também, não foi investimento para geração de novos empregos no turismo. Roraima tem um potencial muito grande que tem que ser explorado. Quais as ações que a senhora vai fazer para alavancar a economia do nosso estado a partir do turismo? Candidata Sueli, por favor. Bom, candidato, o nosso governo investiu sim no turismo. Nós hoje temos assento no Conselho Nacional de Turismo, nós incluímos várias regiões na rota do turismo, nós criamos a instância do Tepequém, que é o maior potencial atualmente, né, de fluxo de turismo, né, nós fizemos a sinalização do Tepequém, nós temos projetos, né, do portal do Tepequém, do Mirante, que estamos esperando aí recursos para realizar isso. Nós também fizemos treinamento de guias turísticos para Tepequém, para Serra Grande. Nós temos investido sim no turismo porque nós entendemos que o turismo é uma grande mola, né, de geração de renda, geração de emprego, agrega mais de 50 serviços, né, o serviço de gastronomia, de hotelaria. Para você ter uma ideia, se você não sabe, hoje nós temos 11 pousadas no Tepequém que estão credenciadas no Ministério do Turismo, que foi trabalho nosso, que foi uma conquista do nosso governo. Então, além, né, dessa hotelaria toda aí, nós temos também a possibilidade, né, de investir em outras regiões. Para você ter uma ideia, nós incluímos 15 municípios na Rota do Turismo, trabalho do nosso governo. Candidato Denário, o senhor agora. A governadora, ela sabe que o potencial aqui é muito maior. Temos que valorizar a pesca esportiva, temos que utilizar também o Monte Roraima e o Tepequém tem uma infraestrutura feita pelo Sistema S, FEComércio, que tem atraído turistas do Brasil. Isso aí já foi feito em anos anteriores. E respondendo àquela situação anterior, eu gostaria de falar que a governadora, a candidata Sueli, em sua afirmação anterior, com afirmações caluniosas, tentando denigrir a minha imagem, fazendo acusações falsas. Eu nunca, fica bem claro afirmar para a senhora, que eu nunca tomei carro de ninguém, moto de ninguém e imóvel de ninguém. Hoje a senhora está utilizando dessa prática, tentando denegrir a minha imagem e o meu crescimento nas pesquisas. Estamos em primeiro lugar, liderando as pesquisas de intenção de voto, vamos governar o estado de Roraima e vamos ensinar como é que se faz uma administração voltada ao crescimento e desenvolvimento. Candidato Sueli, a senhora com a palavra agora, 1 minuto e 15 para a sua tréplica. Bom, Denário, a não ser que você tenha se transformado em outro Denário, porque todos os roraimenses, toda a sociedade de Roraima conhece você como emprestador de dinheiro. Se é agiotagem ou não, aí fica a critério seu dizer. Eu quero lhe responder que você citou que o meu governo desviou 40 milhões de reais do DEPEN, do fundo penitenciário. Olha, eu digo a você, você realmente não entende da administração pública, você está por fora totalmente. Por quê? Porque os recursos para serem usados do fundo penitenciário, ele tem regras, ele tem anuência do DEPEN para a utilização desses recursos e nós temos acompanhado, junto ao DEPEN,
todo o nosso plano de ação para a utilização dessas verbas. Inclusive, hoje, nós temos em conta 55 milhões de reais em 4 contas do Banco do Brasil, que eu vou até, inclusive, lhe mandar os extratos para você agora saber que a governadora não desviou dinheiro nenhum. Não tenho intenção de fazer isso no meu governo. Eu sou realmente muito honesta. Tá, então agora, continuando com a regra do debate, vamos sortear o próximo tema. E a pergunta vai ser feita pelo candidato Telmário Mota. E o próximo tema sorteado, então, é o tema do esporte. Esporte. Então, candidato Telmário Mota, o senhor pode perguntar para José de Anchieta ou Fábio Almeida. Vou perguntar para o candidato Fábio. Você sabe que hoje, no estado de Roraima, as facções estão exatamente recrutando a nossa juventude. Você vai hoje, todo dia, os crimes bárbaros estão aí na mídia, exatamente do nosso jovem. Por falta, talvez, de lazer, de oportunidade, de inclusão no trabalho. O esporte é fundamental para isso. Qual é a sua proposta para o esporte, exatamente para a inclusão do jovem? Bom, é importante, inclusive, Telmário, lembrar que as facções começaram no governo anterior, né? Elas não começaram hoje. E nós queremos trazer para a nossa juventude, primeiro, nós não vamos cair nessa de ter que construir, fazer obra para poder oportunizar as nossas crianças, tanto o esporte quanto a cultura. Nós vamos utilizar os equipamentos públicos que nós temos. E o principal deles são as nossas escolas, que estão aí largadas e abandonadas. Vamos reestruturar e garantir a prática de esporte, de cultura e de lazer. Nós precisamos garantir à nossa juventude uma atenção que foi negada por esses 2 últimos governos. Mas, Fábio, de onde vai vir os recursos para nós fazermos isso? Nós vamos tirar o recurso do combate à corrupção e do combate aos privilégios que existem dentro desse Estado, que são muitos. E queremos não só priorizar Boa Vista, como é a prática dos últimos governos estaduais. Nós temos que ter investimento tanto em cultura quanto em esporte no interior do Estado. Porque, como eu costumo dizer, nós vivemos a síndrome do território federal de Roraima ainda, onde tudo é investido dentro de Boa Vista. Nós precisamos garantir à nossa juventude acesso a políticas públicas adequadas, para podermos combater a criminalidade. Não é arma e não é a política de encarceramento que vai combater a criminalidade. É geração de emprego, esporte, cultura e lazer. Atenção ao nosso povo. Telmário. Então, no meu governo, nós vamos proceder da seguinte forma. O combate à corrupção, todo mundo sabe que esse é o nosso propósito. Inclusive, nessa caminhada, eu não tenho no meu palanque ninguém envolvido em corrupção. É fundamental. Mas mais do que isso, esses dinheiros que são gastos, trazendo cantores de fora, botando recursos importantes nossos para abastecer outros mercados, nós vamos direcionar para nós. Você que é jovem, você que pratica o futebol ou qualquer outra modalidade esportiva, você vê hoje a necessidade. Você, para poder disputar, representar o Estado fora, você fica aí peregrinando de gabinete em gabinete, né, mendigando ao político. Então vamos acabar isso. O povo de Roraima, os jovens, sempre foram enganados com uma secretaria. Nós vamos criar a secretaria, assim, do desporto, do turismo, que aí nós vamos proporcionar o lazer, vai ter recurso nisso aí, e nós vamos dar ao jovem todas as estruturas e condições que ele precisa. O nosso jovem precisa ser amparado pelo Estado, e não por mendigagem. Candidato Fábio, por favor. Bom, eu gostaria aqui de falar com você, eleitor. Nós pretendemos e nós vamos fortalecer as nossas federações. Nós precisamos desenvolver também práticas esportivas que são tradicionais e que nós temos grande capacidade de crescimento, como a canoagem, como o arco e flecha, como o tiro, que são esportes olímpicos que em Roraima são esquecidos. O futebol, a nossa Liga Amador vai voltar a ser financiada pelo poder público. Nós precisamos trazer também a iniciativa privada, mas o poder público precisa ter uma política adequada. Pretendemos retomar o investimento no esporte. Acredito que a Secretaria de Esporte
virtude da dificuldade orçamentária que nós passamos e pela PEC do teto, que foi aprovada pelos partidos de todos que estão aqui comigo, dificultará a gente ter a secretaria. Mas isso não impede de nós termos os investimentos necessários que nós vamos garantir. Além disso, a você do interior, a você aí do PA Renascer, nós vamos investir em esporte para que você, nos assentamentos, nas áreas indígenas e no interior do estado, possa ter a prática esportiva como lazer. Bem, então agora eu vou fazer o sorteio do próximo tema. Então, o próximo tema a ser debatido é o tema da cultura. E com a palavra, o candidato José de Anchieta. O candidato, o senhor tem que necessariamente fazer a pergunta para o candidato que ainda não foi questionado, que é o candidato Telmário Mota. Telmário, quais são suas propostas, né, reais em relação ao desenvolvimento da cultura do nosso estado de Roraima? Haja visto que é um segmento de muita importância e um segmento que nós temos que olhar com muito carinho. Nós temos aqui uma diversidade muito grande, né? E precisamos trabalhar nesse sentido para que a gente possa realmente promover esse desenvolvimento. Quais são suas propostas? Então, no meu governo, eu acabei de dizer que Roraima hoje tem 56 unidades orçamentárias. Nós vamos reduzir isso aí para casa de 20, 25. Mas nós vamos criar a Secretaria da Cultura, do Turismo e da Juventude. Bem aí nós vamos contemplar a cultura do nosso estado. Nós vamos buscar desde a cultura indígena às outras culturas que hoje já são praticadas no estado de Roraima. Recurso ele existe e nós temos que fortalecer. Porque é muito prático, por exemplo, no estado de Roraima, um exemplo muito prático disso são os músicos. Nós temos um potencial enorme de músico no nosso estado, potencial enorme de artesanato, mas nós estamos valorizando exatamente os valores de outros estados, mandando recursos para outro estado. Então nós vamos realmente centrar o nosso governo nesse sentido, valorizando ali o nosso artesanato, a nossa cultura, tanto na parte musical como teatral. Até falar nisso, veja você, Roraima tem um teatro que custou 46 milhões, né? Acho que foi tudo por ralo da corrupção, porque nós temos bem aqui um teatro antigo, tradicional, né? O Carlos Gomes, que com 3, 4, 5 milhões, ele atenderia a nossa demanda, dado o estado que nosso é pequeno. Então, tudo isso, nós temos que combater a corrupção, investir na cultura do povo de Roraima e valorizar tudo isso. Você vê, os governantes que chegam aí, eles destroem toda a nossa história para acabar, para começar a partir dele. Com a cultura protegida, nós vamos proteger o nosso povo. Povo sem cultura é um povo em extinção. Candidato Anchieta, por favor. Eu quero informar o nosso candidato Telmário Mota que ele não vai precisar criar a Secretaria de Cultura, porque já foi criada no nosso governo, foi criada a Secretaria de Cultura. E a valorização da cultura local foi, no meu governo, uma prioridade, né? Haja visto que nós tivemos e demos apoio a todo o calendário cultural em todos os municípios, de todas as festas, né? A exemplo disso, por exemplo, as nossas quadrilhas juninas. É uma grande festa, nós demos a oportunidade, durante 6 anos e meio, a quadrilha vencedora participar do concurso nacional. A todas as festas do interior, né, dentro do calendário nacional, nós promovemos convênio para que os prefeitos pudessem realizar seus eventos. Nós valorizamos os nossos artistas locais e sabemos muito bem do potencial de cada um deles. Temos que fazer, através de edital, a contratação, a partir do próximo ano, um processo justo, com pagamento integral e em dia, para que essas pessoas possam trabalhar no nosso estado. Candidato Telmário, o senhor agora. Anchieta, se eu for usar a secretaria que Vossa Excelência, Vossa Senhoria usou, o estado de Roraima é um fracasso, que o seu governo, de acordo com o seu assessor, foi um dos piores governos. Não, nós vamos valorizar de forma diferente. A questão, por exemplo, das próprias quadrilhas juninas, eu como senador dei muito suporte. Patrocinando, metendo dinheiro no bolso para ir em Brasília, ser campeão nacional. Então, o que nós vimos foi, por exemplo, cantores vindo do Rio de Janeiro, em jatinho para vir cantar. Isso no meu governo não vai ter, não. Nós vamos valorizar o nosso. Aqui o cara que toca a nossas músicas aqui, seja ele qualquer tipo, né, de música que ele possa tocar, o reggae, aí o forró,
qualquer coisa, nós vamos valorizar essa nossa cultura. E claro, essas culturas, como das festas juninas, é fundamental. Agora tem uma coisa, como governador, é bom unificar a festa junina, tanto da capital quanto do governo, porque a gente vê gastos exagerados e benefício a grandes músicos, a grandes cantores de fora. Aliás, sempre essas festas juninas é um ralinho de corrupção. No governo do Telmário vai acabar toda esse extravio de dinheiro. Bem, agora vamos fazer o próximo sorteio. O tema sorteado, então, dependência energética. Candidata Sueli Campos, a senhora faz a pergunta ao candidato José de Anchieta. Candidato Sueli Campos, a senhora tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Anchieta, você precisa explicar à população a sua parceria com o Jucá em defesa da energia termoelétrica da empresa Oliveira. Está feita a pergunta, candidato? Sim. Por favor, candidato José de Anchieta. Em primeiro lugar, senhora Sueli, eu acho que o que está em questão aqui são os candidatos a governador. O senador Jucá não está em questão. Vamos por parte. Eu não conheço o senhor Oliveira. Não conheço o senhor Oliveira. Começa por aí. Mas a questão energética, eu quero deixar bem claro que eu fui um governador que investi muito. Tá certo? Eu levei energia de alta tensão para todos os municípios. Eu deixei a obra do Jatapu praticamente concluída. 95% da obra concluída. Faltava 5%. E a senhora passou 36 meses gastando R$1 milhão de combustível naquela região sul. Se tivesse concluído aquela obra com 5 milhões de reais em 3 meses, a senhora teria economizado mais de 50 milhões de reais. Eu levei energia no programa Luz para Todos para 10 mil consumidores. 10 mil consumidores no interior. Então, nenhum governador pode reclamar, ex-governador, do nosso trabalho. Então, da dependência energética, eu não tenho dúvida que a única solução para a gente hoje, nós não somos ligados ao Sistema Nacional, é trazer energia de Tucuruí. É um gargalo que nós temos, a dependência de Roraima não dá, eu sou contra as termoelétricas e não tenho dúvida que a nossa solução é trazermos a energia de Tucuruí para cá. Né? Então eu quero deixar bem claro que trabalhei muito sobre isso, inclusive a senhora foi responsável por não ter complementado o contrato que eu fiz com a Sé e a senhora teve o desprazer de perder a concessão da Sé para a Eletrobras por incompetência do seu governo. Candidato Sueli, agora a senhora tem 1 minuto para... Anchieta, você fez uma dívida de 600 milhões para sanear a Sé e você não fez isso. Você iniciou obras faturadas que eram pagas sem execução da obra, são 13 obras aí tomadas de contas. Você deixou as turbinas de Jatapu lá jogada no que a governadora teve que ir a duras penas conseguir pagar essa recondicionamento das turbinas. Você deixou Jatapu sem funcionar há muito tempo. Eu que fui a duras penas, numa crise sem procedência financeira aqui, arcar com 5 milhões para recondicionar essas turbinas, e aí Jatapu hoje está funcionando, os 10 megawatts funcionando 100% da sua capacitação. Eu realmente fiz Jatapu, essa segunda etapa eu fiz. Você disse que deixou 90%, mas quem realizou realmente essa obra, finalizou, você pode ter começado, mas quem finalizou foi a governadora Sueli. Em relação a essa questão energética, né, nós temos... Obrigada, mas infelizmente seu tempo terminou. Candidato José de Anchieta. Eu não deixei nenhuma turbina largada, governadora. Nós recuperamos 2 turbinas, ficaram no Paraná, né? E quando a senhora assumiu o governo, as 2 turbinas novas já estavam colocadas e faltavam apenas trazer as 2 turbinas. É questão de matemática, governadora. Se a senhora tivesse gasto esses 5 milhões, como a senhora diz, as duras penas, nos primeiros 90 dias, a senhora teria economizado 54 milhões de óleo diesel que a senhora gastou durante 3 meses para o abastecimento da BR, toda a BR-210, que vai de Entre Rios até São Luís do Amauá, tá certo? Então foi um mero incompetência da sua equipe. Então eu acho que isso tem que deixar bem claro. Eu não contraí uma dívida, os 600 milhões foi um relatório feito pela Eletrobras, nós pagamos dívidas contraídas desde 1994, ainda no governo do seu marido, né?
pagas a Petrobras, Eletrobras, um passivo deixado para os governos anteriores. Então não foi uma escolha minha. E as obras estão todas comprovadas e registradas. As obras estão feitas, as redes de transmissão. Ficaram algumas para terminarem, porque não deu tempo no meu governo. Ficou para terminar no governo seguinte. Mas, infelizmente, a senhora gastou quase 4 anos para terminar a obra do Jatapu. Muito obrigado, candidato Zé Anchieta. Candidato Sueli, infelizmente, já terminou a pergunta, resposta, réplica, tréplica. A senhora já teve o seu tempo. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Bem, terminamos assim o segundo bloco do debate. Em instantes voltaremos com mais uma rodada, agora de perguntas de tema livre. Lembrando que todo o debate está sendo transmitido ao vivo pelo G1 Roraima. Globo, eleições 2018.